Graça e paz. Já optamos por trocar os microfones agora, que a bateria já ia findar daquele outro ali. Foi projetado ali. Hoje à noite eu quero lhe convidar a refletirmos sobre essa temática: refúgio inabalável. Refúgio inabalável. Eu quero começar essa reflexão com duas perguntas, duas indagações, e procure aí no seu íntimo trazer essas respostas. A primeira delas é: onde você procura depositar a sua segurança? Aonde você tem colocado a sua segurança no dia a dia? Pense aí, onde você tem colocado a sua segurança? E a segunda indagação, não menos importante, é: o que acontece na sua vida quando uma dessas coisas nas quais você deposita a sua segurança falha, rui, acaba não fluindo? Pense aí, aonde você deposita a sua segurança e o que acontece com a sua vida quando uma dessas coisas quebra, falha, não dá a resposta, o resultado que você esperaria. Bem, hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre esse refúgio inabalável e aonde nós podemos encontrar, aonde nós podemos buscar no nosso dia a dia. E dentro dessa introdução eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem todos os dias. Por exemplo, nós vivemos em um mundo instável. Aquilo que ontem era verdadeiro, hoje parece não ser mais. Países que ontem haviam, alianças, hoje estão em guerras. Ontem não existiam certas doenças, hoje existem novas doenças. E assim a gente vê no mundo essa instabilidade constante. As coisas que ontem traziam certa segurança, muitas pessoas hoje parecem não trazer mais. Pessoas que tinham uma saúde plena, basta um diagnóstico e da noite para o dia a sua vida parece que chega ao fim. Amizades que pareciam eternas, às vezes por uma palavra mal colocada, acaba desmoronando. E a gente vê isso todos os dias. E o que isso nos lembra? Que tudo que está ao nosso redor oferece uma segurança limitada. Tudo que nós conseguimos tocar, tudo que nós conseguimos ver, oferece a nós uma segurança limitada, uma segurança passageira. Bem, não são poucos, que sabem disso, a grande maioria tem conhecimento disso. É cada vez maior o número de pessoas que procuram buscar a segurança em posses, em bens, em adquirir segurança no ter um marido, ter uma esposa, segurança, agora eu tenho um filho, a minha vida vai melhorar, segurança fundamentada em títulos, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer e tudo mais. Mas tudo isso, num estralar de dedos, vai embora. A saúde escorrega por meio dos dedos, as amizades se desfazem, relacionamentos acabam e tudo vai embora. Pessoas que talvez estudaram, conseguiram um determinado título, daqui a pouco aquela profissão não faz mais sentido, aquela profissão já não alcança mais as pessoas, já não tem mais sentido e tudo mais. Então, tudo que é fundamentado em coisas passageiras, mais dia ou menos dia, tal qual a areia que a gente tenta segurar, vai ruir, vai cair por meio dos dedos. E aqui fica uma outra indagação: onde então eu e você podemos encontrar segurança inabalável, segurança plena, segurança para toda a nossa vida? Mesmo quando pai e mãe falhar, mesmo quando o marido e esposa falhar, mesmo quando o filho falhar, mesmo quando a economia não ir bem, mesmo quando os problemas assolarem, bater os problemas de saúde à nossa porta, onde eu e vocês podemos encontrar segurança? Bem, 1 João, que está ali projetado, ele vai falar que a gente só encontra essa verdadeira segurança em Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13, vai dizer: e este é o testemunho,
Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, diante desse testemunho, eu e você somos levados a refletir: será que nós temos depositado a nossa confiança, a nossa segurança, nós temos alicerçado a nossa segurança no lugar correto? Ou será que temos nos apegado a coisas passageiras, coisas temporárias, coisas que talvez em um primeiro momento parece dizer: opa, espera aí, eu encontrei refúgio, mas num segundo momento vai nos deixar pior do que no nosso estado inicial. Hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre 2 tópicos, e o primeiro deles é que o mundo nos oferece uma infinitude de falsas seguranças. O mundo nos oferece uma infinitude de falsas seguranças. Desde a Torre de Babel, o homem tem procurado construir com as suas próprias garantias a estabilidade. E vamos falar bem a real: de lá para cá eles têm falhado. Lá de trás até hoje eles têm falhado. O pecado nos levou a buscar segurança onde ela não pode ser encontrada. E a gente no fim acaba em desespero, em frustração e tudo mais. Eu gosto muito de um texto que está em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 13, e ele diz: porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, cisternas ilusórias que o mundo, vez aqui e vez ali, nos apresenta. A cada geração, essa cisterna é apresentada de uma outra forma, e a gente vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, achando que encontramos a verdadeira segurança, e daqui a pouco tudo vai embora, tudo nos abandona e a gente fica na pior. Dentro desse tópico, eu quero chamar a sua atenção para 4 coisas, e a primeira delas é a ilusão das riquezas e do sucesso. A ilusão das riquezas e do sucesso. A sociedade moderna, ela prega que a verdadeira segurança está na estabilidade financeira, está nos bens materiais, está no sucesso profissional. Eu preciso estudar, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer um monte de coisa, e está tudo certo. Eu mesmo gosto muito de estudar. Agora, o problema é quando a gente acha que é dos nossos títulos que vem a nossa segurança. O problema é quando a gente acha que é do nosso intelecto que vem a segurança. E não, vem do cuidado de Deus. A Bíblia nos alerta sobre a fragilidade de todas essas coisas. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, eu o convido a abrir. Mateus capítulo 6, versículo 19. É bem conhecida essa passagem, onde Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Ele, em outra parábola do homem rico, lá em Lucas 12, versículo 16 ao 21, mas eu vou pegar apenas um versículo, ele diz: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite ainda pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Bem, o problema não são os bens, o problema não é as posses, o problema não é os recursos, o problema não é ser bem-sucedido, nada disso é problema. O problema é quando isso se torna um ídolo no nosso coração. O problema é quando essas coisas controlam a nossa vida. O problema é quando a gente deposita a nossa segurança nessas coisas. A gente deposita a segurança naquele trabalho. A gente deposita a segurança que eu me formei e eu tenho a graduação X. A gente deposita a segurança naquilo que a gente herdou. Eu não me recordo o nome do senhor,
Eu estava lendo hoje à tarde a história do Jockey Club do Rio de Janeiro, do Porto de Santos, e lendo ali que aquela família, ela enriqueceu, o avô enriqueceu, deixou para o filho, enriqueceu, e quando chegou no neto, ele não teve a mesma mentalidade empreendedora. E ele tinha estimado, se fossem em valores reais hoje, aproximadamente 24 bilhões de dólares. E ele simplesmente, ao longo de uma vida, ele torrou. Ele já nasceu rico, e aos 72, 74 anos, não me recordo agora, ele não tinha mais nada, torrou, perdeu tudo. A segurança dele era de fazer festas, noitadas. Ele foi um dos brasileiros que namorou lá atrás a Marilyn Monroe. A segurança dele estava nos seus bens, nas suas posses. Mas foi simplesmente um contrato ser perdido nos anos 88 do Porto de Santos, e ali ruiu toda a história de 100 anos familiar. O cara perdeu 24 bilhões de dólares em uma vida. Então, a segurança daquele homem estava nisso aí. E ele morreu em 2004 com 86, 88 anos, não recordo agora. Mas me chamou a atenção que ele morreu com uma aposentadoria de R$ 1.500, morando de favor no Palace, o hotel lá no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, morando de favor num hotel que era da família a vida toda. Ou seja, a segurança dele estava em bens, em posses. Perdeu tudo da noite para o dia. Eu gosto muito de uma frase de um homem que há 500 anos já nos deixou, e ele diz o seguinte, Martinho Lutero: tudo que eu segurei com as mãos, perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, ainda possuo. Está entendendo? Tudo que eu segurei com as minhas mãos, perdi, mas tudo o que eu depositei, tudo o que eu coloquei nas mãos do Deus Altíssimo, essas coisas eu ainda possuo. Quantas gerações já passaram de lá para cá e parece que não aprenderam nada? Quantas famílias perderam tudo na segunda, terceira ou quarta geração? Bem, quantas pessoas sacrificam a sua saúde, a sua família e até mesmo a comunhão com Deus em razão da estabilidade financeira? E quando vê da noite para o dia, perde tudo. Se a sua segurança e se a minha segurança, ela for as finanças, o dinheiro, a primeira crise econômica vai nos deixar desesperados. A primeira situação que surgir, que vai abalar a economia global, um Covid que surja, vai nos deixar desesperados. Mas quando nós depositamos a nossa vida diante do Deus Altíssimo, pode vir o que for. Mesmo que a gente perca muitas coisas, como Jó, a nossa vida permanecerá firme, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Então, primeiro problema da estabilidade da vida financeira. O segundo problema que eu diria que nós temos muitas vezes, e é uma falsa segurança, é a falsa segurança da autossuficiência, do eu me basto, eu tenho o controle de tudo. E essa é uma falsa segurança, porque nós podemos achar que a gente tem o controle de muitas coisas, mas no fim a gente vai descobrir que não tem. Nós podemos criar, educar, instruir os filhos no caminho do Senhor, mas quando eles forem adultos, quando eles casarem, eles vão tomar suas próprias decisões. E muitas delas vão nos entristecer. Então nós fazemos planos detalhados, nós confiamos em nossa capacidade, mas a gente precisa reconhecer que nós somos limitados, nós somos falhos. Nós não conseguiríamos ter o controle de tudo e todos. Provérbios 16, versículo 9, a Bíblia vai falar o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. É o Senhor quem dirige os seus passos. Então, onde eu chego com isso aqui? Muitos pais hoje estão frustrados, muitos pais sofrem porque filhos tomaram decisões que não os agrada, que não glorifica a Deus. Mas se a sua parte foi instruir, você fez a sua parte, instruiu, criou, educou nos caminhos de Deus, está tudo certo. Se amanhã ou depois se desviou, ore,
interceda, clame, mas não tente ter o controle sobre eles, pois isso não está sobre as suas mãos. Esse sofrimento não é justo, então não sofra mais com isso. Então, muitas pessoas hoje sofrem porque querem ter essa autossuficiência do eu me basto, eu isso, eu aquilo, e amanhã ou depois descobrem da pior forma possível que não conseguem. Quantas pessoas ficam frustradas porque acham que conseguem fazer tudo sozinho. Eu sou autossuficiente, eu não vou pedir nada para ninguém, não vou pedir emprestado, não vou pedir ajuda, não vou isso, não vou aquilo. E quando vê, não avança, está paralisado diante de um problema, diante de uma situação, porque quer resolver na sua autossuficiência. E isso não é de pedir ajuda unicamente a um familiar, pedir ajuda a um amigo na fé. Estou dizendo de quantas pessoas na sua autossuficiência, nem para Deus. Não, Deus não tem nada a ver com meus problemas. Isso aqui eu que girei, isso aqui aconteceu, eu vou resolver. Quantas pessoas se perdem na jornada cristã por causa dessa autossuficiência? Bem, talvez você não perceba, mas o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E ele é um dos maiores, e um dos maiores ídolos do nosso coração é a nossa autossuficiência. Eu resolvo, eu me basto, eu consigo, eu dou conta e por aí vai. Muitas pessoas vivem ansiosas, tentando prever, controlar, e esquecem que o futuro está nas mãos de Deus. Querem controlar o futuro, quando é Deus quem rege e cuida do futuro. Quando tudo sai como planejado, as pessoas até ficam mais confiantes. Eu sabia, eu sou bom, eu estudei, eu posso, eu consigo. Mas e quando as coisas saem do controle e foge daquilo que você gostaria? É nessas horas que bate a crise de ansiedade, bate a depressão, bate a angústia, bate o medo, bate um monte de coisa, e daqui a pouco a pessoa está paralisada, não quer mais viver, quer acabar com tudo, quer acabar com todos. Por quê? Falsa segurança da autossuficiência. Faltou a humildade durante a vida para reconhecer que precisava mais de Deus e menos de si. Em terceiro lugar, a falsa segurança nos relacionamentos. A falsa segurança entre a relação conjugal, a relação pai e filho, a relação de amizade. A falsa segurança da confiança excessiva nas pessoas. Bem, ninguém além de Deus pode ser a sua âncora definitiva. Nós precisamos confiar, descansar unicamente em Deus. Jeremias 17, versículo 5, ele traz uma palavra dura. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não estou aqui dizendo para você não confiar nas pessoas, não confiar no seu amigo, na sua esposa, no seu filho, não confiar nas pessoas. Mas estou dizendo que independente de qual pessoa seja, qual seja o seu grau de comunhão com ela, de intimidade com ela, tenha sempre Deus como a sua segurança, a sua rocha inabalável, aquele que não falha, porque pessoas são falíveis. Pessoas são falíveis. As pessoas à nossa volta, elas podem nos decepcionar, elas podem nos entristecer com uma palavra dura, ou com uma palavra não lançada. Sabe aquele momento que você está passando por algo e tu espera que aquele seu amigo, aquela sua amiga, o seu cônjuge, seja lá quem for, lhe traga uma palavra de ânimo, de conforto, e você diz assim: poxa, essa pessoa não me trouxe, essa pessoa não falou. E você fica decepcionado. Então, não é só a pessoa que falha com você no sentido de falar algo, mas também aqueles que nunca falaram quando você esperava. Então, não quero dizer para você não valorizar as pessoas, mas eu quero dizer para você ter a sua segurança final e unicamente em Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, Caleb. Não é para deixar de confiar, mas é para ter convicção. Só há uma pessoa que não falha, não é a esposa, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o seu amigo, não é a sua amiga. Só há uma pessoa: Jesus Cristo. O maior inimigo, próximo slide, o maior inimigo da fé verdadeira não é a incredulidade,
Mas a fé é errada em coisas passageiras. Dietrich Bonhoeffer. Quando a gente coloca a nossa segurança em coisas passageiras, elas vão nos decepcionar. Quer você queira ou não, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vai lhe decepcionar. Mas Deus não. Então, o maior inimigo da fé verdadeira é a incredulidade, é a fé errada, é crer que você encontrou segurança plena em coisas passageiras. Crer que você construiu uma bela casa em cima da areia é uma falsa segurança. E em quarto e último lugar, dentro do primeiro tópico, o problema da fragilidade humana, a saúde. A saúde não interessa a etnia, não interessa a posição social, o status de sucesso. A saúde não interessa o que a pessoa tem na poupança ou não tem. A gente viu isso dentro do Covid. Quando dá problema de saúde, não interessa nada disso. Simplesmente a nossa vida fica por um fio. E o engraçado falar isso, porque hoje a gente está na geração saúde. Hoje as pessoas se alimentam melhor, hoje as pessoas caminham, hoje as pessoas correm, hoje as pessoas... Eu estou evitando carboidrato, glúten não posso. Hoje as pessoas estão evitando determinados alimentos, eu só como isso ou aquilo. A minha praia é não comer essas coisas aí. Falou em gordura, fritura? Não. E cria aquela falsa segurança. E opa, eu estou cuidando da minha saúde. E maravilha. É importante cuidar do corpo, é importante cuidar da mente, é importante cuidar de tudo isso. O grande problema é, tudo isso, num estralar de dedos, vai embora. Se a nossa segurança for, eu não como isso, eu não como aquilo, para ter uma saúde, para viver até 100 anos, num estralar de dedos vai tudo embora. Porque quem nos dá o fôlego de vida é Deus. Se Ele disser, Vini, tua vida vai cessar amanhã, acabou. De nada adianta eu cuidar da saúde, de nada adianta eu comer alimento orgânico, de nada adianta tomar o suplemento que for. Acabou. Então, se eu estou vivo, se eu respiro, se eu realmente estou ainda aqui hoje e agora, é graça divina. Então, precisamos cuidar da saúde? Com certeza. Precisamos ter uma alimentação adequada? Com certeza. Mas por mais que você faça tudo certo, a sua saúde continua frágil. Um diagnóstico inesperado pode abalar a sua vida e simplesmente ali você se recordar, poxa, como eu sou vulnerável, como eu sou vulnerável. Então, não quero falar para você sair daqui e negligenciar a saúde, mas eu quero falar para você, não coloque todas as suas expectativas ali, porque quantas foram as pessoas que nós vimos dentro de um Covid, que nunca tiveram nada, nenhum tipo de comorbidade, e vieram a óbito. Quantas foram as pessoas, eu falava na minha família, se a mãe pegar a Covid, já era. Porque se tiver 10 comorbidades, 9 ela teve. Se a mãe pegar, já era. A mãe pegou Covid numa semana, dengue na outra, foi para o hospital, ficou internado, voltou, está viva, e vai celebrar 70 anos daqui a uns dias. Então... E quantas outras pessoas a gente sabe que foram para o hospital, nunca tiveram um problema e em poucos dias vieram a óbito. Então, cuide-se, mas não deposite a sua vida nisso. Deus é a nossa segurança. Bem, onde chego com isso? Todas as seguranças do mundo são temporárias. Seja dinheiro, sucesso, autossuficiência, relacionamentos, saúde. Nada disso pode garantir a nossa estabilidade. Nada disso. Em um estralar de dedos, tudo rui. O problema não é possuir bens, o problema não é planejar o futuro, o problema não é ter bons relacionamentos. O problema é confiar nessas coisas à frente de Deus. É confiar que tudo isso vai trazer a segurança que somente Deus pode nos dar. Está entendendo? Não é errado essas coisas. O problema é achar que é a solução dos nossos problemas, quando na prática só
Cristo Jesus pode nos dar essa segurança. E aqui, antes de ir para o segundo e último tópico, eu quero fazer uma pergunta para você. E eu peço para você pensar rapidinho aí. Se porventura, até aqui, você não vinha depositando a sua vida, a sua confiança em coisas que vez aqui ou vez ali acabavam desmoronando. E daqui a pouco você perdia tudo. O seu chão ia embora, porque brigou com o marido. O seu chão ia embora, porque deu uma crise financeira. O seu chão ia embora, porque o filho não correspondeu às suas expectativas. Pense aí. Se de repente você não vinha colocando a sua confiança em coisas passageiras, que iriam lhe decepcionar mais dia ou menos dia. Bem, o segundo tópico ele vai falar que unicamente Jesus, Deus, é a nossa fortaleza. Ele unicamente é o nosso refúgio. O texto vai falar lá, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mesmo que todos falhem, mesmo que pai, mãe, marido, esposa, filho, mesmo que a economia, a saúde, mesmo que tudo dê problema, Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não falha. Ele não falha. Então, hoje eu quero lhe convidar a depositar a sua vida e as suas garantias unicamente em Jesus. A nossa segurança eterna. A nossa segurança eterna. Ele é o único que vai ser o mesmo conosco em todos os momentos. Quando tudo falhar, Ele vai ser aquele que vai nos sustentar. Quando todos à nossa volta nos abandonarem, Ele vai ser aquele que vai estar conosco. Está entendendo? E aqui eu lhe convido a refletir nesse tópico acerca de 3 coisas breves também. E o primeiro vai ser passado ali. Cristo, Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa rocha. Enquanto o mundo vai oferecer muitas distrações como segurança, muitas fundações frágeis, temporárias, Ele vai nos chamar para construir a nossa vida sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. A rocha simboliza justamente esse fundamento firme, verdadeiro. Quando tudo à nossa volta passar, se nós estivermos firmados nele, nós vamos ter paz, esperança do porvir. Mesmo que morra o marido, mesmo que morra a esposa, mesmo que perca o emprego, mesmo que venha um diagnóstico de saúde que diz, olha, você tem que fazer esse tratamento. Se nós estivermos firmados em Jesus, gente, o que são essas coisas diante do Deus Altíssimo? São tudo coisas passageiras. Mesmo que tudo nos decepcionar, Ele não vai falhar. O príncipe dos pregadores, ele falou certa vez no próximo slide, se a nossa esperança está fundada sobre Cristo, não há tempestade, meu irmão e minha irmã, que possa te derrubar. Se nós estivermos, a nossa esperança, a nossa vida consagrada, fundamentada sobre Cristo, a rocha, gente, pode acontecer o que for, a tempestade que vier, e nós permaneceremos firmes. Está entendendo? Está entendendo? E aqui eu pergunto para você, quais são as tempestades que você tem enfrentado na sua vida pessoal, na sua vida como família, e de repente você chegou aqui hoje desamparado, angustiado, o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim nos próximos meses? Bem, se a sua vida estiver edificada sobre Cristo, até pode dar uma chacoalhada, mas você vai permanecer firme e inabalável. Então, onde você tem depositado a sua segurança? Hoje é o dia que Deus lhe trouxe aqui para justamente repensar a sua fé. E repensar se de repente você não vinha depositando ela em coisas passageiras. Para que você possa fazer esse ajuste fino e corrigir o caminho e possa unicamente deixar Jesus como o único Senhor, o centro da sua vida. Segundo lugar que nós temos
com Jesus sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza, é a certeza que eu e vocês não estamos sós. E essa, para mim, é uma das maiores bênçãos que nós temos. A certeza de que Deus está conosco em todo momento. A certeza que Ele promete estar conosco no meio das dificuldades. Que a sua presença é garantida conosco, independente do que esteja acontecendo. E isso, meu irmão e minha irmã, não tem preço. Não tem preço. Às vezes, como a gente falou no início, surge um diagnóstico inesperado, mas ele não nos abala mais. Morre alguém querido, e a gente, poxa, essa pessoa, pela graça de Deus, teve a oportunidade de conhecer a Cristo em vida, eu sei para onde é que ela foi. Problemas financeiros podem até bater à nossa porta, a economia mudou tudo, mas eu sei que quem me sustenta, quem me guarda, e quem vai permitir que amanhã ou depois eu tenha fôlego de vida para trabalhar e recuperar, é Deus. Tenho saúde, Deus pensa. Relacionamentos acabam, mas a presença de Deus não. Então, Deus, Ele nos lembra que Ele é o único que não nos deixará. E nós precisamos levar essa verdade para a nossa vida. Mesmo que tudo falhe, eu tenho um Deus poderoso que não me abandona. Hebreus 13, e eu diria, faça a marquinha na sua Bíblia. Hebreus 13, versículo 5 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse é um daqueles versículos que nós precisamos guardar. Nós não estamos sós. E eu vejo isso em alguns personagens. Se você olhar a Bíblia e ver José passou por injustiças, passou por traições, José passou por um monte de problemas. Mas você vai ver que mesmo quando ele foi vendido como escravo, mesmo quando ele foi injustiçado, mesmo quando ele estava na cadeia, em todos os momentos, a gente vê algumas palavrinhas em comum. Gênesis 39, versículo 21. Mas o Senhor era com José. Mas o Senhor estava com José. Independente dos problemas, das adversidades, independente do que passava, o Senhor estava com ele. Você está entendendo? O chefe pode te desamparar e dizer: olha, eu não preciso mais do seu serviço. Findou o seu ciclo nessa empresa. Mas se o seu sustento vem do Senhor, ok, Deus abençoe, eu vou procurar algo novo. E daqui a pouco surge algo novo e até melhor. Quando nós entendemos que o sustento vem de Deus e não do chefe, o sustento vem de Deus e não da nossa competência, gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. O apóstolo Paulo é um outro homem também que passou por uma infinitude de aflições, naufrágios, prisões, perseguições. E em 2 Timóteo ele diz, capítulo 4, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. 2 Timóteo 4,17. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Esses grandes homens de Deus passaram por aflições, por dificuldades, por problemas. Porque eu e você não passaríamos. Bem, onde eu quero chegar com você hoje à noite? Cristo estava com cada um desses homens. Nosso Deus estava com cada um desses homens. Eles não estavam desamparados. Eles não estavam sozinhos. Mas isso não impediu deles passarem por problemas, adversidades. Então, se você está passando por um dia ruim, por um tempo ruim, não desanime. Isso não significa que Deus te abandonou. Mas de repente é o momento de você olhar os sinais e ver: Senhor, o que tu está querendo falar, ensinar, se revelar ao meu coração, à minha vida, à minha família, nessa fase, nesse tempo. Quem está com Cristo não tem motivo para desespero. O cara estava preso, não se desesperava. Estava no naufrágio, não se desesperava. Passava por enganações, acusações injustas, mas não se desesperava, porque sabia quem era com ele. Se Cristo está com você, então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Simplesmente descanse nos braços do Deus Altíssimo. Se você sente medo do futuro, o que vai ser do futuro? O que vai ser da minha vida?
que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Eu diria para você hoje: descanse. Descanse nos braços do Deus Altíssimo. Confie em Deus. Confie em Deus. E em terceiro e último lugar, dentro do tópico 2, a melhor de todas as seguranças, a segurança da salvação, a segurança da vida eterna. Essa é a melhor das seguranças que eu e você temos. E é a segurança que tantas e tantas vezes Satanás quer tirar do nosso coração. Colocar dúvida. Será que eu sou salvo? Bem, 1 João 5,13 diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Muitas pessoas vivem atormentadas, têm um medo da morte, que, meu Deus do céu, medo será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Medo de o que vai ser da minha filha, do meu filho, do meu marido? Será que era salvo? Será que não era? Nós temos o tempo hoje para pregar e anunciar. Depois, descansar. Quem está em Cristo tem a garantia da redenção, a garantia da vida eterna. Efésios 2, versículo 8, ele vai dizer: pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Diferente de outras religiões que ensinam que a salvação depende dos méritos, a salvação depende de você ser bom, a salvação depende de quanto você vai dar, a salvação depende disso e daquilo. Graças a Deus, no cristianismo nós não temos isso. Ou pelo menos aqueles que seguem a Bíblia de forma correta não creem nisso. A Bíblia nos ensina que a obra de Cristo na cruz é suficiente. Ponto. A obra de Cristo na cruz foi suficiente. Ponto. Quem tem Cristo como Senhor Salvador tem a vida eterna. Está entendendo? Quem tem Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Vamos repetir isto? Quem tem Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Bem, se você sair pelaquela porta e não se lembrar de nada que eu falei, não tem problema algum, desde que você leve essa frase: se você tem Cristo, meu irmão, minha irmã, você tem a vida eterna. Ele é a sua maior segurança. Se fosse possível perder a salvação, meu irmão e minha irmã, eu não estaria aqui. Eu já tinha perdido umas 5 vezes por dia. E você também não estaria aí, porque você teria perdido também tantas e tantas outras vezes. Pela graça que nós somos salvos. Porque se dependesse da nossa carne pecaminosa, nós estaríamos condenados, julgados há muito tempo. Todos os dias eu e você caímos, assim como Davi. Quantas e quantas foram as quedas de Davi. Mas o que mais me chama a atenção no nosso Deus é que Ele não olha as nossas quedas, mas Ele olha justamente a nossa fé. A nossa fé nele. Davi caiu uma infinitude de vezes. E quantas foram as vezes que Deus falou para ele: levante-se. E simplesmente ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Simplesmente ele impactou toda a sua geração. Então, pare de olhar para as coisas que o afastam de Deus. Pare de pegar aquelas palavras que Satanás lança tantas vezes: será que eu sou salvo? Mas olhe, quem lhe dá essa garantia? Quem lhe dá essa garantia é o próprio Jesus. Quem lhe dá essa garantia é Deus. Você encontra essa garantia em vários textos da Bíblia. Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, 38 vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para mim um dos principais foi o texto que eu mais usei nos dardos de Satanás, quando ele lançava no início da minha conversão. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança, a garantia da redenção.
de vocês, para o louvor e glória. Eu e vocês temos a segurança da salvação por causa do Espírito Santo que habita em nós. Porque se fosse pela nossa mente, pelo nosso fazer, por nós, gente, todos os dias nós seríamos condenados. Mas pela graça, é o Espírito quem advoga em nosso favor. E é Ele quem é a garantia da nossa salvação. É Ele quem toca o nosso coração e diz: olha, você falou algo indevido esse dia para alguém, peça perdão. É Ele que falou, olha, Ele que fala ao nosso coração: olha, você está caindo, pecando nessa área, você precisa corrigir o seu andar. Ele ministra o nosso coração, corrige a nossa rota. E é Ele que nos protege diante das acusações de Satanás, pois nós fomos selados nele e Ele habita em nós. Amém? Bem, esses versículos nos ensinam algumas coisas. E o que elas significam para nós? Elas significam que se você está em Cristo, você tem a garantia da vida eterna. Simples assim. Se você está em Cristo, você tem a garantia da vida eterna. Independente do que aconteça nesta vida, hoje, aqui e agora, a sua alma está segura. E não precisa temer o amanhã. Não mais. Não precisa temer o amanhã. Porque Cristo Jesus já garantiu o nosso futuro. Cristo Jesus já garantiu o nosso futuro. Então não tem mais por que temer. Não tem mais por que sofrer. Não tem mais por que se desesperar com o amanhã. Se eu perder o emprego, não tenho poupança. E se eu tiver um problema de saúde? E se eu tiver isso? Meu irmão, minha irmã, está em Cristo. Descansa. Descansa. Concluindo essa reflexão, eu queria fazer mais uma vez aquela pergunta: onde você tem colocado a sua segurança? Onde você tem depositado a sua segurança? No dinheiro, ele acaba. Eu contei a história do dono do Copacabana Palace Hotel. É no sucesso, ele se desmorona da noite para o dia. É na sua própria força, um dia você vai se frustrar, porque vai ver que por mais que você tente, as coisas não vão sair como você gostaria. É nos relacionamentos, é com as pessoas, você vai se frustrar, porque as pessoas vão lhe ferir e você vai ferir as pessoas. Agora, tem um homem que nunca falha, que é um nome sobre todo nome, que é Cristo Jesus. Ele nunca falha. E Ele é a única resposta verdadeira a esta pergunta. Onde você tem colocado a sua segurança? Em Jesus. Em Jesus. O salmista, ele vai dizer: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De que terei medo? Está projetado. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De que terei medo? Salmo 27, versículo 1. Talvez hoje você tenha vivido dias difíceis. Talvez hoje você entrou por aquela porta repleto de medos, ansioso, inseguro, sobre o que será o amanhã. Mas se você depositar unicamente a sua vida em Cristo Jesus e permitir que Ele seja a sua segurança, você vai ver no dia seguinte que as coisas até podem sair do controle. Pode perder o emprego, pode ter aquele resultado que não gostaria de ter no exame diante do médico. Pode ter tudo isso, mas isso não vai te abalar. Isso não vai te abalar, porque a sua segurança não está mais na saúde, não está mais na vida financeira, a sua segurança não está mais nas coisas passageiras, mas está em Deus. Está em Deus. Hoje Ele está te chamando para confiar somente nele. De repente, você entrou por essa porta pecando, dando crédito a todas essas coisas que nós vimos como falsa segurança, dando lugar de honra que seria somente de Deus. E Ele está dizendo para você hoje: olha, pare com isso. Hoje à noite, não deposite mais a sua segurança no que você vê, no que você toca. Não deposite mais a sua segurança nessas coisas. Tudo isso é passageiro.
mas descanse no Deus Altíssimo. E esse é o convite que eu quero fazer para você nesse momento. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, reflita onde você tem verdadeiramente colocado a sua segurança. Se não é em Cristo Jesus, se não é em Deus, hoje é o dia e a hora que você tem para se arrepender. Se você tem colocado nas coisas passageiras, se arrependa. Se for o momento de Deus dizer, olha, a partir de hoje, descanse unicamente em mim, faça isso. Se a partir de hoje é o dia que Deus está te chamando para descansar e encontrar segurança plena nele, faça isso. Se quebrante diante do Deus Altíssimo. Fique de pé enquanto nós vamos cantar. E eu te convido a fazer dessa canção a sua oração. E se necessário for, se quebrante, se arrependa, mas não saia daqui com segurança em coisas vãs e passageiras, mas saia daqui convicto que só tem um que não vai falhar, só tem um que não vai te desamparar, só tem um que vai ser com você todos os dias da sua vida, e é Deus, é Jesus. Amém?